De acordo, vamos pronunciar, de acordo com o texto, novos estudos têm valorizado a história do indivíduo. Opa, então aqui o texto está dizendo que os estudos estão valorizando a história do indivíduo, por se constituir como possibilidade de... Então a história do indivíduo se constitui como uma possibilidade de o quê? Né? Então o texto ele está mais ou menos já embasando para a gente aí, colocando a possibilidade que a história do indivíduo, o estudo da história do indivíduo nos dá. Então essa é uma questão, e aí para quem não estava na live de semana passada, eu até recomendo você assistir, uma live aí que demorou um pouquinho, mas foi uma revisão cabulosa, e eu dei algumas técnicas também de identificar questões básicas, operacionais ou globais. Lembrando, só para aqui, ó, para a galera que não estava semana passada entender. As questões básicas é o que a gente chama de questões fáceis, tá? Questões fáceis. As questões operacionais é o que a gente chama de questões médias. Porque o fácil, médio e difícil, ele pode ser muito subjetivo, né? Mas no Enem não é. Né? No Enem não é. É aí que tá o negócio. Às vezes você acha uma questão fácil, mas ela é difícil. Às vezes você acha uma questão que é difícil, mas ela é fácil. Na verdade, existe uma técnica para você identificar quais são as questões básicas, quais são as questões operacionais e quais são as questões globais, que é o que a gente chama de questões difíceis, né? Que vocês normalmente falam, pô, eu posso errar uma questão difícil. Na verdade, assim, o bom mesmo, gente, é acertar as 45. Fala a verdade. Hein? Hein? Coloca aí no chat assim, ó, eu vou acertar 45. Porque aí você não fica à mercê do TRI, não é verdade? Então aí você ficando assim, nossa, será que eu acertei as questões difíceis, errei alguma fácil? Se a gente acertar 45, a gente não precisa se preocupar com isso, né? Então, vamos lá, uai, vamos nessa energia, ó. Faz o 4, faz o 5. Eu vou acertar 45. Ah, deu até uma rima aqui, hein? Faz o 4, faz o 5. Eu vou acertar 45. Coloca aí no chat. Não, agora coloca até a musiquinha. Faz o 4, faz o 5. Eu vou acertar 45. Boa. Manda a musiquinha aí no chat que vai dar bom. Então é o seguinte, de acordo com os textos, novos estudos têm valorizado a história do indivíduo por se constituir como possibilidade de... Então beleza. Essa é uma questão, nos parece uma questão básica, né? Fácil. Por quê? O texto está de acordo com o texto. Então a ideia aqui, ó, você já trabalhar de acordo com o texto vai falar sobre a história, a valorização da história do indivíduo, e o texto vai já te indicar por que essa valorização da história do indivíduo já traz uma possibilidade, constitui uma possibilidade, e aí a alternativa já vai estar conectada com o texto. Então bora, vamos ler o texto. Enem 2020. A reabilitação da biografia histórica integrou as aquisições da história social e cultural, oferecendo aos diferentes atores históricos uma importância diferenciada, distinta e individual. Opa, então olha lá. Os atores históricos, né, estão tendo uma importância cada vez mais diferenciada, distinta e individual. Por quê? Vamos ver, ó. Mas não se tratava mais de fazer simplesmente a história dos grandes nomes em formato geográfico. Porque é isso, né? Antigamente a gente só falava assim, nome de rei, fazer história de nome de rainha, de história dos reis, história dos faraós. Então a gente ficava muito naqueles grandes nomes, somente na vida daqueles grandes nomes. Quase uma vida de santo. Então tá falando exatamente isso, ó. Antigamente a gente fazia história de grandes personalidades, de sujeitos históricos, como se fossem santos, né? A geografia aí é vida de santo, tá? A vida de santo é escrita sobre santos, sobre a vida de um santo, sem problemas nem máculas. Mas de examinar os atores ou o ator célebres ou não como testemunhas, como reflexos, como reveladores de uma época. Aqui está para nós a frase da questão, né? Que é examinar, os atores ou o ator célebre ou não. Então ele pode ser um cara, um faraó, pode ser um operário, né? Como testemunhas. Então nós vamos examinar essa galera como testemunhas, como reflexos de uma época, como reveladores de uma época. Olha que legal. Então,
essa questão, né, que envolve, ela não tem um tempo único, né, porque é uma questão de historiografia, está envolvendo a próprio estudo da história, ela não tem um espaço único. E os sujeitos aqui estão sendo discutidos o próprio sujeito histórico. Né? O sujeito é quase que metalinguístico aqui. É uma questão que, para você analisar o sujeito, você tem que analisar o próprio sujeito histórico. Né? O que esses sujeitos históricos eles contribuem na produção histórica. Bom, então, de acordo com o texto, os novos estudos têm valorizado a história do indivíduo, por se constituir como adesão ao método positivista? Não. O positivismo, inclusive, gente, ele tinha como objetivo, aí eu vou te dar uma ideia, uma informação. O positivismo é uma corrente filosófica ali do século XIX e para a história ele foi muito ruim. Por quê? Porque ele ficava muito naquela ideia de fazer uma história oficial. E a história oficial era normalmente uma ideia de história política, sempre narrando somente os grandes nomes. O imperador X, o rei Y, o príncipe Z, ou seja, ficava muito na história dos grandes nomes, né? Daqueles que eram líderes políticos ou importantes para a política daquele determinado povo. Então, o positivismo ele não traz essa valorização muito do indivíduo que não seja o protagonista da história oficial, como o positivismo coloca, né? Que são esses protagonistas que a gente normalmente estuda em livros didáticos, mas hoje em dia a gente dá muito valor também àquelas pessoas que muitas vezes foram apagadas da história, né? Então, a gente não está mais só fazendo história desses grandes nomes. A gente também está procurando fazer história de indivíduos comuns, de pessoas comuns, de trabalhadores, né, de mulheres, de operários, né, trabalhadores operários, né, de soldados, né, então de pessoas comuns, pessoas que estavam ali produzindo a história e também ajudando na construção da narrativa histórica. Da narrativa histórica. Bom, então, não é isso, né? Não é letra A. Adesão ao método positivista não pode ser. Valorizar a história do indivíduo constitui a possibilidade de expressão do papel das elites? Não somente, né? Não é só expressar o papel das elites, é também expressar do homem comum, do homem popular, do povo em geral. O texto fala isso, né? Mas de examinar os atores ou o ator célebres ou não. Aqueles que ficaram imortalizados por causa de um enaltecimento, mas também aqueles que não foram enaltecidos, mas que precisam ser resgatados também historicamente, né? Então, não pode ser a letra B. Resgate das narrativas heróicas. Tá vendo que a letra A, B e C estão muito parecidas, né? Essa ideia não é somente dos heróis, né? A gente tem que resgatar todas as histórias de vários tipos de indivíduos, não somente daqueles que teoricamente ficaram como heróis na história, tá? Letra D, acesso ao cotidiano das comunidades. Muito boa essa letra D, hein? Pula ela, vamos ver. Letra E, interpretação das manifestações do divino. O texto não conecta nada aqui à religião, né? Apesar que faz referência lá a formato geográfico, vida de santo, mas ali é uma alusão para dizer o seguinte, olha, tem personagens históricos que eles foram tão enaltecidos que eles quase foram santificados, no sentido metafórico, não que eles eram santos de verdade, né? Tipo assim, vamos pegar um exemplo, Napoleão, né? Foi um cara que foi tão enaltecido historicamente que ele virou um símbolo, um herói, quase que um santo, mas não é um santo, obviamente. Então, a ideia não tem a ver com manifestações do divino, e sim, aí a gente entra aqui na questão, na alternativa D, acesso ao cotidiano das comunidades. Porque a partir do momento que você analisa a história desses indivíduos, vocês conseguem, nós conseguimos acessar uma época, acessar a testemunha de uma comunidade, né?
Quando você foca naquele indivíduo, na verdade aquele indivíduo é o quê? Uma testemunha de uma comunidade reveladora de uma época, ou seja, de uma comunidade que viveu numa determinada época histórica. Tranquilo? O que vocês acharam dessa questão? Coloca aí para mim. Ela é uma questão básica, fácil porque ela está identificada no texto. Então você não precisa de um conceito maior, algo muito grandioso para falar nó, né? Essa é uma questão difícil. E também não é uma questão operacional, porque não está trabalhando muito ali causa, consequência, não tem muito essa pegada, essa questão.